Então, agora vamos estudar o ângulo entre dois vetores. E esse conteúdo se encontra na página 50 da apostila, tá? Aqui nós vamos ter um ângulo entre 0 e 90 graus, onde você tem o produto escalar entre eles maior que zero. Você vai ter um ângulo igual a 90 graus quando o produto escalar é igual a zero, tá? Que você tem aqui no finalzinho da página. E aqui você tem um ângulo maior que 90 graus, então o produto escalar entre eles, ele vai ser menor que zero, ou seja, um número negativo, tá? Nós temos um exemplo para aplicar isso aqui. Então, por exemplo, a fórmula para calcular o ângulo é essa fórmula aqui, cosseno de θ igual produto escalar de u por v sobre o módulo do primeiro vetor, que é o u, e vezes o módulo do segundo vetor, que é o v, tá? Então, tem uma aplicação bem bacana aqui. Nós temos, então, que determinar o ângulo entre esses dois vetores. O vetor u, dado por 1, 1 e 4, e o vetor v, menos 1, 2 e 2. E eu quero determinar o ângulo entre esses dois vetores aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o produto escalar entre os dois. Como já vimos anteriormente, basta multiplicar o x do primeiro vetor com o x do segundo vetor, o y com o y e o z com o z, e somar ou subtrair os seus elementos. Então, vai ficar o vetor u, 1, 1 e 4, vetor v, 1, negativo, 2 e 2. Aí você multiplica 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2, 2. E 4 vezes 2, 8. Somando e subtraindo esses elementos aqui vai dar 9. Aí eu preciso o módulo do vetor u, como já vimos antes, então vai ficar x ao quadrado, que é 1 ao quadrado, e mais y ao quadrado, que é 1 ao quadrado, e mais z ao quadrado, que é 4 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, mais 16 vai dar raiz de 18. Vetor v, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, vai dar raiz quadrada de 9. Deixa tudo em raiz, tá? Facilita para você usar depois a calculadora e resolver. Aí fica assim, cosseno de θ vai ser 9 dividido por raiz quadrada de 18 vezes 9, tá? Vezes a raiz de 9. Aí fica cosseno de θ igual a 9 dividido por raiz quadrada de 162. Aqui eu até coloquei na calculadora como é que você faz. 9, quem tem a calculadora Cássio, aquela mais antiga, tem a tecla ABC, então vai ficar 9 ABC raiz 162 igual, shift cosseno igual, ângulo 45 graus, ele já vai te dar direto, tá? Então, é só usar a calculadora, ele já vai te dar direto o ângulo, ok? Outro exemplo aqui é o item 3. Determina os ângulos internos de um triângulo ABC, sendo o A 3 menos 1 e 3, o B 2 menos 1 e 2 e o C 1, 0 e 2. Aí eu desenhei um triângulo aqui para vocês terem ideia. Onde está o ângulo A, onde está o ângulo B e onde está o ângulo C. Para o ângulo A, eu vou usar o vetor U, AB, e o vetor V, AC. E aí eu tenho o B menos o A, já fiz direto aqui, menos 1, 0 e menos 1. O vetor AC, que é o C menos o A, que vai ficar menos 2, 1 e menos 1. E aí você vai calcular o ângulo A, você vai colocar o vetor U, que é 1, 0 e menos 1, escalar com 2, menos 1, 2, 1 e menos 1, e dividido pelo módulo do vetor u vezes o módulo do vetor v. Então, o produto escalar de u por v vai dar 3, dividido por raiz quadrada de 2, que é o módulo do vetor u, e a raiz quadrada de 6, que é o módulo do vetor v. Então, ficou 3 sobre raiz de 12. Se usar na calculadora, vai dar um ângulo de 30 graus. Do mesmo jeito que eu expliquei aqui em cima, ok? O ângulo B, pega o vetor U, BA e BC. Então, o vetor AB é menos 1, 0 e 1. Então, o BA é só inverter o sentido, né? Então, vai ficar 1, 0 e 1. Ou seja, é o oposto, né? Tá? E aí, você vai ter 1, 0 e 1, escalar com menos 1, 1 e 0.
E aí você vai obter o módulo desse primeiro vetor, que vai dar raiz de 2, o módulo desse segundo vetor, que vai dar raiz de 2 também. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Como eu falei antes, quando o resultado do produto escalar vai dar negativo, o ângulo é maior que 90 graus. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. O θ, 120 graus, ok? Para calcular o ângulo C, é só pegar o 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, é 180 graus, menos o A, que é 30, menos o B, que é 120, o ângulo C também vai dar 30, tá?